Oi, turma. Do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 12, Diante das Senhoras da Igreja. O almoço, que era sempre ao meio-dia na propriedade Renton, foi uma refeição silenciosa no dia da reunião das senhoras da igreja. É verdade que Poliana tentou conversar, mas não foi bem sucedida, principalmente porque, por 4 vezes, teve de interromper a palavra contente, para seu desconforto e vergonha. Na 5ª vez que isso aconteceu, Miss Polly moveu a cabeça para um lado e para o outro com uma expressão cansada. Ora, ora, criança, pode falar se quiser. Ela suspirou. Prefiro que fale a palavra inteira a ouvi-la assim, pela metade. O rostinho tenso de Poliana relaxou. Obrigada, tia Polly. Acho que ia ser muito difícil não falar. É que eu já faço o jogo há muito tempo. Você já o quê? Faço o jogo, aquele que papai. Poliana se calou com o rosto queimando por ter se visto depois de tão pouco tempo pisando novamente em terreno proibido. Miss Polly fechou a cara e não disse mais nada. A partir daí foi uma refeição silenciosa. Mais tarde, um pouco, Poliana não ficou nada chateada quando ouviu tia Polly falar ao telefone com a esposa do pastor que ela não iria à reunião das senhoras da igreja naquela tarde porque estava com dor de cabeça. Assim que Miss Polly subiu para o quarto e fechou a porta, Poliana tentou ficar chateada por causa da dor de cabeça da tia, mas não pôde negar que estava contente porque ela não estaria presente na hora em que a menina apresentasse o caso de Jimmy Bean. Poliana sabia que a reunião era às 14 horas na capela ao lado da igreja, que ficava a menos de 1 quilômetro da casa da tia Polly. Então planejou sua ida para chegar um pouco antes das 15 horas. Quero que todas estejam lá, falou para si mesma. Imagine se acontece de a única a não estar presente fosse exatamente a que talvez quisesse oferecer um lar para o Jimmy. E é claro que 14 horas sempre significa 15, com certeza para as senhoras da igreja. Calmamente, mas com coragem e confiança, Poliana subiu os degraus da capela, abriu a porta e entrou na antessala. Um burburinho de vozes femininas e algumas risadas vinham da sala principal após hesitar. Só por alguns segundos a menina abriu uma das portas internas. As mulheres ficaram surpresas e a conversa animada deu lugar para um silêncio total. Acanhada, Poliana se aproximou um pouco agora que tinha chegado o momento. Ela se sentia excepcionalmente tímida. Afinal, aqueles rostos a seu redor, metade estranhos, metade familiares, não eram os das suas próprias e queridas senhoras da igreja. Como vão, senhoras da igreja? Ela falou educadamente, mas com a voz um pouco trêmula. Sou Poliana White. Eu acho que algumas de vocês me conhecem, talvez de qualquer jeito. Eu conheço as senhoras, só não tinha visto todas juntas assim. Naquele momento era quase possível ouvir o silêncio. Algumas das mulheres realmente conheciam essa menina em comum, sobrinha de sua colega de sociedade, e quase todas já tinham ouvido falar dela, mas nenhuma conseguia pensar em nada para dizer naquele momento. Eu vim para apresentar um caso, gaguejou a menina, depois de algum tempo, sem perceber que estava usando as mesmas palavras do pai, tão familiares para ela. Houve um ligeiro burburinho. Foi sua tia que a mandou aqui, querida? Perguntou a senhora Ford, esposa do pastor. Poliana enrubesceu. Oh, não. Vim por conta própria. Sabem, estou acostumada com as senhoras da igreja, foram elas que me criaram, junto com o papai. Alguém deu uma risadinha nervosa e a esposa do pastor fechou a cara. Sim, querida, e qual é o caso? Bem, é Jimmy Bean. Poliana suspirou. Ele não tem um lar, a não ser o orfanato, mas lá já está cheio de crianças e, de qualquer forma, eles não querem o Jimmy. Pelo menos é o que ele acha. Então ele quer encontrar outro lugar, quer um lar do tipo comum,
com uma mãe em vez de uma inspetora, e pessoas que se importem com ele. Tem 10 anos, quase 11, pensei que algumas das senhoras podiam querer cuidar dele. É isso. Você pensou, murmurou uma voz, quebrando o silêncio perturbador que se seguiu às palavras de Poliana. A menina olhou ansiosa para o rosto de cada uma das mulheres a seu redor. Me esqueci de dizer. Ele vai trabalhar, ela complementou, enfatizando essa informação. O silêncio permaneceu. Depois, friamente, uma ou duas mulheres questionaram Poliana. Após algum tempo, quando todos já conheciam a história, elas começaram a conversar entre si, animadas, mas de um modo não muito agradável. Poliana ouvia e sua ansiedade era crescente. Algumas das coisas que eram ditas ela não conseguiu entender, mas percebeu claramente a certo momento que nenhuma das mulheres ali tinha um lar para o menino. Apesar de algumas parecerem achar que outras poderiam adotá-lo, já que várias ainda não possuíam meninos em suas casas, o fato é que nenhuma concordou em criá-lo. Depois ela escutou a esposa do pastor sugerir timidamente que todas, como uma sociedade, poderiam talvez assumir o sustento e a educação de Jimmy Bean, em vez de mandar tanto dinheiro naquele ano para os meninos de tão distante da Índia. Tem um texto que fala semelhante a isso daqui. Em seguida, diversas senhoras começaram a falar muitas vezes ao mesmo tempo e mais alto e de um modo ainda mais desagradável que antes. Pareceu a Poliana que aquela sociedade era famosa por suas doações às missões indianas e algumas mulheres disseram que seriam castigadas até o dia de sua morte se enviasse menos dinheiro daquele ano. Parte do que foi dito nessa hora, Poliana mais uma vez achou que também não tinha entendido direito, pois tudo levava a crer que elas não se importavam nem um pouco com o que o dinheiro compraria, contanto que o valor escrito em frente ao nome da sociedade delas, em um certo relatório, fosse o primeiro da lista. Mas claro que não pode ter sido isso, de jeito nenhum, que elas estavam querendo dizer. Estava tudo muito confuso e difícil, por isso Poliana ficou realmente contente quando finalmente se viu fora dali, em meio ao silêncio e respirando ar puro. Porém, ela estava também muito chateada, porque sabia que não seria nada fácil, e sim bastante triste contar para o Jimmy Bean, no dia seguinte, que as senhoras da igreja tinham decidido que era melhor mandar todo o dinheiro da sociedade para criar meninos indianos do que separar uma quantia suficiente para criar um menino na própria cidade delas, já que isso não ia garantir nem um mínimo de crédito no relatório de acordo com aquela mulher alta que usava óculos. Não, que não seja bom, claro, mandar dinheiro para a Índia. E nem eu queria que não mandassem algum para lá. Poliana pensou e suspirou enquanto caminhava devagar, desapontada. Elas agiram como se os meninos daqui não fossem importantes, só os que estão lá longe. No entanto, acho que deveriam preferir ver Jimmy Bean crescer a um simples relatório. Lembrando que Poliana só tem 12 anos, não é isso? Tem muito mais cabeça do que adulto. Nada contra as missões de igreja, sejam elas quais forem, ou qualquer outra religião que tenha essas missões fora do país, ou que tem ali no seu município ações para outros municípios, para outras cidades, para outros estados, nada contra. Sinceramente, eu não tenho nada contra. Mas o bom senso diz que primeiro a gente tem que organizar a nossa casa, para depois organizar a casa dos outros, não é isso? Começa no meu eu. Primeiro eu tenho que estar bem para depois eu ajudar uma outra pessoa. Primeiro a minha família consanguínea, depois aqueles que estão em meu torno. Então, assim, essa é a lógica, né? Deveria ser a lógica, é onde começa aí o bom senso. Eu tenho obrigações próximas de mim.
Então, quando eu dou conta dessas obrigações, o que sobra, que não é resto, veja bem, mas o que sobra, dentro daquela parábola, né, de Jesus, onde ele fala o óbolo da viúva, o que resta é o que sobra e que não é migalha. Por exemplo, se você vai usar 5 quilos de arroz na sua casa e você tem 10, então você pega 5 e doa, né? O arroz novo, não é resto de panela. E as pessoas que se envolvem nos meios religiosos, elas têm muito disso, fazer para aparecer. Aí é onde ela coloca aqui essa questão do relatório. Né? As mulheres que fazem o bem nas missões, elas têm o nome na lista no topo, elas aparecem, né? Faz para aparecer, não faz por caridade, porque a caridade estava perto ali, embaixo do nariz delas, e elas não quiseram fazer, que é o garoto que está passando necessidade, que mora na cidade, embaixo do narizinho delas. E a gente faz isso, né? A gente passa pelo farol ou na rua, a gente vê um mendigo, uma pessoa, um desabrigado, um cara que está à margem. Primeiro a gente avalia ele de baixo em cima, né? Aquelas avaliações de rótulo, porque nem sempre aquilo que você vê é o que é. Tá certo, existe um certo perigo, porque tem alguns que são usuários de droga, tudo bem. Mas ainda assim, a gente passa aquela visão ultravioleta, né? A gente faz um raio-x do cara, tem aquele pré-julgamento, já julga, já condena e pronto. Esse eu não vou dar uma banana para ele. E aí entra essas ações, principalmente para abater imposto de renda, né? Aí a pessoa vai lá e faz uma doação, 5.000 reais para uma ONG. A ONG devolve um recibo para essa pessoa, ao qual esse recibo vai ser descontado em declaração de imposto de renda, aquele bem que ela fez. Será que ela fez bem mesmo ou será que ela queria como é que fala? Um abatimento no seu imposto, né? Então, assim, nós deixamos muitas oportunidades de fazer o bem, algo pequeno, sigiloso, né? Singelo, para poder fazer algo grande, que apareça aos olhos dos outros, seja por um retorno financeiro, seja para ganhar um nome em razão disso, né? Pessoa caridosa, ela vive ajudando, ela vive fazendo bem. E por trás dos bastidores, essa pessoa realmente não está fazendo o que deve ser feito, a caridade. E dar com uma mão sem querer outra em troca, né? O que você faz com uma mão, você não queira receber com a outra. Então, a caridade verdadeira é aquela caridade que sai do coração, por uma atitude, às vezes, que você tem até impensada, porque é um suspiro de amor, é uma vontade de fazer algo o quanto antes. Muitas pessoas acabam até metendo os pés pelas mãos, né? Porque quer ajudar, não sabe como, e aí acaba se envolvendo diante de algumas circunstâncias que pode até refletir na sua vida de uma forma negativa, porque não houve planejamento. Já aconteceu comigo de um dia liguei a televisão, estava assistindo o jornal, aí falou no jornal que algumas crianças com as suas famílias estavam num hospital desativado no centro de São Paulo, um prédio, né? O prédio inteiro estava desativado e na parte de baixo desse prédio funcionava uma área clínica e necrotério embaixo do prédio. Eu não sei do que era esse prédio, não sei se ele era ligado todo à saúde, mas era um prédio inteiro que estava desativado e pessoas sem teto invadiram e foram morar nesse prédio. Só que lá tinha muitas crianças de todas as idades. E eu sempre fui muito espontânea, tanto para criança como para animal, né? Aí quando eu vi aquilo, eu não aguentei. Eu peguei e cheguei na escola, era lá no Brás que tinha acontecido isso, e eu moro em Itaquá. Aí eu cheguei na escola, eu dava aula para 15 salas de aula. Cada sala de aula tinha em torno de 30, 40 alunos. Eu sei que eu cheguei na escola e fui sem pensar.
né, sem planejar, naquele ímpeto de querer fazer alguma coisa, porque eu vi criança sem leite, vi criança doente, precisavam de cobertor, era época de frio, bom, precisavam de roupa. Aí eu fui nas salas de aula, uma por uma. Gente, nesse final de semana, no sábado, eu tô indo lá pro Brás, eu vou levar roupa, eu vou levar comida. Se tiver brinquedo velho, se tiver alguma coisa que vocês puderem me ajudar na doação, tragam, que sábado eu vou lá no Brás levar para essas crianças alguma coisa. Mas eu passei nas 15 salas pensando assim, cada sala vai trazer 1 quilo de açúcar, de feijão. Eu achava que eles não iam trazer nada. Na verdade, eu achei que eles iam trazer para mim, no máximo, somando tudo, umas 2 sacolas, cada uma numa mão, e eu levava, né? Gente, o negócio sem planejar, sem pensar direito, deu uma dor de cabeça para mim. A minha lavanderia, ela ficou em cima do tanque, cheia de sacola, que eu fui colocando uma em cima da outra, que chegou até o teto. A lavanderia inteira. O meu tanque é aquele tanque duplo. Os dois lotados de sacola até chegar no teto, porque eu não tinha mais aonde colocar. O chão não cabia, já tinha um monte de material de construção e tal, mas em cima do tanque, pensa, 2 camadas de 2 tanques e subindo a camada de sacola. Falei, e agora? Que dor de cabeça, o que eu vou fazer com tudo isso? Não tenho carro, não tenho ninguém para me ajudar, como é que eu vou levar isso daí lá pro Brás? Aí liguei no centro espírita, onde eu frequento. Aí conversei com uma pessoa, conversei com outra. Antes deles falarem, nós vamos te ajudar, primeiro eu tive que ouvir a verdade, né? Patrícia, toda vez que você quiser ajudar alguém, você precisa planejar. Como é que você monta uma ação sem antes montar estratégia para ela? Aí eles me lembraram, inclusive, de sala de aula. Como é que eu dou um conteúdo sem planejar o conteúdo e sem imaginar como que vai ser essa avaliação lá no final? Aí eu falei, verdade. Eu não parei para pensar, porque eu tive a vontade tão grande de ajudar e eu achei que não ia vir muita coisa, achei que não ia me atrapalhar e que eu ia dar conta sozinha. Então, quem tem vontade, quem realmente tem o desejo de ajudar, às vezes até se atrapalha, porque vem aquela motivação que você não sabe explicar como e o que fazer com ela, e você quer ação. Você já não quer parar, pensar, você quer ação, você quer fazer. Isso é o desejo da real caridade. E eu fiquei muito tempo de boca calada, falei, isso daí não vai servir para ninguém, ainda fiquei envergonhada perante o centro espírita, eles me ajudaram, trouxeram uma perua, levamos tudo, né? Realmente as crianças estavam em estado muito perigoso, na parte do necrotério ainda tinha, da parte clínica, que era uma... Na hora que você entra no prédio, à frente dele tem a porta, e na lateral da porta é como se fosse um estacionamento, só que não é estacionamento. No final dele funcionava o necrotério, né? Mas é uma rampa que você... Nessa rampa, até chegar ao necrotério, tinha seringa, tinha sujeira de hospital, um monte de esparadrapo, e criança pegando aquelas caixas de papelão, colocando uma criança dentro da caixa de papelão e outro lado de fora, fingindo que era um carrinho, arrastando a caixa, brincando. Aí eu cheguei com aquele monte de brinquedo, com roupa, tudo doada pelos meus alunos e pelas igrejas deles, né? Aí é que tá, esse é o grande barato. As igrejas daqui ajudaram pessoas fora do município, mas se você for na igreja onde eles ajudaram pessoas de fora, eles também ajudam primeiramente os daqui. Isso é o caminho correto, a caridade é o caminho correto. Agora, fazer para o teu nome estar no topo, ou para você ter um recibinho daquilo que você doou, não, isso não é caridade, né? E a menina é muito esperta, Poliana é muito esperta. O que ela tem de transparência, de bondade, ela também tem de esperteza, ela é muito esperta. E ela viu aqui que essas senhoras da igreja não vão ajudar o garoto, o amiguinho dela, né? Porque ali atrás dessas doações que essas senhoras fazem, tem um interesse maior, que é justamente o de se aparecer, né? O de ganhar alguma coisa em troca pela caridade que pratica.
Aí o que eu achei interessante no texto aqui, que há muito tempo atrás, numa reunião pedagógica, a minha coordenadora ela trouxe um texto que falava de todo mundo, nenhum de nós, e o texto ele tem um trechozinho um trecho que ele fala sobre isso. Aí eu não sei se foi esse autor, né, a Eleanor, que tirou do texto original, ou esse texto que eu estudei na reunião foi retirado daqui, onde ela fala assim: algumas das coisas eram ditas e ela não conseguiu entender, mas percebeu claramente a certo momento que nenhuma das mulheres ali tinha um lar para o menino, apesar de algumas parecerem achar que outras poderiam adotá-lo, já que várias ainda não possuíam meninos em suas casas. O fato é que nenhuma concordou em criá-lo. Tem um texto que fala com isso. Era algo que era para ter sido feito por todos, mas ninguém quis fazer. Eu não vou lembrar direito o texto, mas quem é professor deve lembrar desse texto, onde fala que todos poderiam ter feito algo, mas que ninguém quis fazer. No final das contas, a mensagem é essa, mas o texto fala sobre alguns, nenhum, todos, cita esses pronomes aí. Bom, enfim, no texto de hoje, então, a gente vê que a questão da caridade, né, que um empurra para o outro, ninguém quer fazer, no final das contas, caridoso mesmo, ninguém é, né? Aqui na história, para fazer caridade tem que ganhar alguma coisa em troca. E aí, isso não é a real caridade. Enquanto professores, a gente vai lidar com pessoas assim, que têm a vontade, têm a caridade real de poder colaborar com o ensino, e tem aquelas que vão querer ganhar alguma coisa em troca, que elas não fazem nem para elas, que dirá para os outros, né? É tudo para inglês ver. E a gente tem que saber sair dessas pessoas para não ser usadas por elas, né? Eu trabalhei com secretarias, eu trabalhei com diretorias e na diretoria nem tanto, porque é um pouco mais afastado da sala de aula. A diretoria é mais ligada com direção, com supervisão, coordenação. Professores quase não têm acesso à diretoria de ensino, é muito difícil. Mas secretaria de educação não, a gente está sempre ligado às coisas que acontecem na secretaria. Então assim, de pessoas como funciona nessa igreja aí. Coisas que dá para resolver por todos, mas ninguém quer pegar para ajudar, de verdade. E se ajuda, quer ganhar alguma coisa em troca. Então, isso daí serve para a gente poder ficar em alerta, porque quem não veio para somar pode sumir, né?